Hoje vamos espreitar um plano bem real e prático, que nos mostra exatamente como se pode criar um podcast escolar. E o melhor de tudo, com muito impacto, mas sem um grande orçamento. Vamos lá ver como é que isto se faz. Bem, e tudo começa como deve ser, com um propósito muito claro. A missão deste podcast, que vem do agrupamento de escolas António Sérgio, não é de todo só fazer rádio. Não. A ideia é usar a cultura como uma ferramenta para afiar o pensamento crítico dos alunos. E é esta base que vai sustentar tudo o que vem a seguir. Ok, então o percurso que vamos fazer juntos segue 5 passos-chave. Vamos desde a faísca inicial, passamos pelo planeamento e pela criação de conteúdo e acabamos na estratégia para garantir que o projeto não só vê a luz do dia, mas que deixa realmente uma marca. Muito bem, vamos então mergulhar na primeira parte o porquê de tudo isto. Porque antes de se pensar em planos, em microfones, ou o que for, é absolutamente fundamental perceber qual é a verdadeira missão por detrás de um projeto como este. E quando olhamos para os objetivos, percebemos logo que isto vai muito, mas muito para além de um simples clube de leitura. A ideia aqui é usar o podcast quase como um ginásio de competências. É um sítio para treinar a voz, para aprender a comunicar melhor, para usar a tecnologia de uma forma criativa e, talvez o mais importante de tudo, para dar aos alunos uma plataforma real onde eles podem partilhar as suas ideias com toda a gente. Pronto, mas uma boa visão, por muito inspiradora que seja, precisa de uma estrutura, de um esqueleto sólido para se tornar realidade. E é exatamente isso que vamos ver agora. Como é que esta ideia, que é bastante ambiciosa, foi transformada num plano concreto, passo a passo e acima de tudo, execuível. O primeiro passo de qualquer plano que se preze é este, não é? Saber para quem estamos a falar. E aqui a estratégia foi muito inteligente. Não pensaram só nos alunos que iam pôr as mãos na massa, os participantes diretos. Pensaram também em todos os outros. A família, a comunidade, quem ia ouvir em casa. Definir este público tão alargado logo de início foi, sem dúvida, crucial para depois se conseguir moldar o conteúdo e a forma de o divulgar. Dizem que uma equipa bem definida é meio caminho andado, e é verdade, mas o ponto mais forte desta estrutura não é só a clareza de quem faz o quê, é a confiança que é depositada nos alunos. Eles não são meros participantes, são os verdadeiros produtores. Eles apresentam, eles editam, eles comunicam. Isto é aprendizagem a sério, na prática, com responsabilidade. A tecnologia, pois, às vezes pode ser um grande obstáculo, especialmente quando se fala de custos, não é? Mas este plano mostra exatamente como dar a volta a isso. A escolha foi muito pragmática, ferramentas gratuitas, mas eficazes, como o Audacity. Isto prova uma coisa muito importante. Não é preciso um estúdio profissional caríssimo para se criar conteúdo de qualidade e depois para o colocar nas maiores plataformas do mundo. Então, já temos o plano, a equipa, as ferramentas, mas na prática, que aspecto é que teria um episódio? Como é que soaria? E aqui está um pormenor que, honestamente, faz toda a diferença. O foco no guião. Sim, no guião. Pode parecer uma coisa óbvia, mas esta é a ferramenta que muitas vezes separa um projeto amador de um podcast que é coeso, que tem um propósito claro. Pensa nele como o mapa da viagem, aquele que garante que cada episódio chega ao seu destino sem se perder pelo caminho. E a estrutura de cada episódio? É um exemplo perfeito de como a simplicidade pode ser eficaz. São 6 passos, muito lógicos, desde o jingle de abertura até ao fecho. Isto cria um formato que é previsível, no bom sentido, e super fácil de seguir. E esta receita não só ajuda os alunos a organizarem as ideias, como torna a experiência para quem ouve muito mais agradável. É curta, direto ao ponto, sem rodeios. E claro, em qualquer projeto de conteúdo há uma palavra de ordem: consistência. O objetivo que eles definiram, de 1 a 2 episódios por mês, parece-me um equilíbrio perfeito. Porquê? Porque cria um ritmo, um hábito para quem ouve, mas ao mesmo tempo é realista. Não vai esgotar a equipa criativa. É exatamente isto. Isto é uma maratona, não é um sprint. Pronto, mas produzir um podcast fantástico é, na verdade, só metade da batalha. A outra metade, e talvez a mais difícil, é garantir que ele chegue aos ouvidos certos. Vamos ver então como é que este plano atacou o desafio da divulgação. E a abordagem que seguiram na comunicação foi, na minha opinião, brilhante. Juntaram o melhor de 2 mundos. Por um lado, os métodos clássicos, os cartazes, os eventos, para garantir que a mensagem chegava a toda a gente dentro dos muros da escola. E, ao mesmo tempo, uma aposta forte no digital para quebrar essas barreiras e ir muito mais longe. O resultado disto é simples. Ninguém fica de fora. A estratégia de distribuição digital foi, acima de tudo, pragmática. Estar onde as pessoas já estão. Simples. Por um lado, aproveitaram ao máximo os canais que a escola já tinha, como o site e o jornal. Por outro, foram diretos às grandes plataformas que toda a gente usa: Spotify, YouTube, por aí fora. É, sem dúvida, a forma mais rápida e eficaz de maximizar o alcance do projeto. Ok, já vimos as várias peças deste puzzle. A missão,
A equipa, o conteúdo, a divulgação. O ponto crucial agora é perceber como é que tudo isto se encaixa num cronograma, num calendário que seja organizado e, mais importante que tudo, que seja realista. E este roteiro mostra isso mesmo. É claro, é progressivo. Está todo mapeado ao longo do ano letivo. Vemos aqui uma evolução muito natural. Desde o planeamento inicial até se entrar em velocidade de cruzeiro com a produção regular. Mas, atenção à fase final, à avaliação. Para mim, esta é talvez a fase mais importante. É este passo que tem o poder de transformar um projeto de um só ano numa iniciativa que é sustentável e que está sempre a melhorar. Portanto, no fim de contas, o que este plano nos mostra é que o objetivo nunca foi só produzir uns fecheiros de áudio. Não. Foi usar o podcast como um pretexto, uma ferramenta para construir uma coisa muito maior. Uma verdadeira comunidade de leitores, de pensadores, de criadores. Um espaço onde a voz de cada um, de facto, conta. E tudo isto deixa-nos com uma reflexão final que é, acho eu, bastante poderosa. Quando se dá aos alunos as ferramentas certas e um plano bem definido, que coisas absolutamente incríveis é que eles podem construir usando apenas a sua própria voz.